Vamos lá, continuando com Microsoft Excel. Na aula passada, a gente viu a parte de funções. Vamos lá, refazer. Vimos a interface gráfica, as compatibilidades das extensões dos arquivos, né, XLS, XLSX, também o ODS, né, lá do Calc da LibreOffice. E vimos os operadores de início de fórmula, operadores matemáticos, operadores de comparação, operadores de referência, operador de concatenação e operador de fixação. Operadores. Começamos a brincar nas funções soma e média. Agora a gente vem para a parte mais gostosa, velho, que são o complemento das funções. Vamos continuar com algumas funções básicas ainda, mas depois a gente dá uma alavancada, velho. Porque eu vou mostrar aqui a função máximo, mínimo, maior, menor, truncar, arred, que são básicas. Agora, depois a gente vai para se, soma se, conte se, aí já vem as funções condicionais. Aí é garantia, meu irmão. Aí é diversão garantida, viu? Bora lá, vamos trabalhar aqui, ó. Vou colocar alguns valores só para a gente. E aí nós vimos a função, vou só repetir aqui, mas nós já vimos, função soma e média. Agora a gente vai ver a função máximo e a função mínimo. Ó, trabalhando com essas duas funções, a ideia de trabalhar com máximo e mínimo tem a ver com o quê? Ó? Tem a ver com você encontrar o máximo valor, o valor máximo de um determinado intervalo de células. Então, se eu pergunto aqui, ó, quem é o valor máximo desse intervalo de células aqui? Ó? É básico, né? O máximo seria o 50. Quem é o mínimo desses valores aqui? Agora, quem é o máximo multiplicado pelo mínimo desse intervalo? É assim que vem a brincadeira, velho. Quando você coloca assim, ó, igual o máximo, ó, igual o máximo, abre parênteses, de A1 até A5. Fechou parênteses. Quem é o valor máximo aí, pessoal? De A1 até A5. Beleza, 50. Né? Se eu vier para o mínimo, igual mínimo de A1 até A5. Quem é o mínimo de A1 até A5 aí? Beleza. Agora, se eles colocam numa questão só assim, ó, brincadeirinha assim, ó, igual ao máximo de A1 até A5, fecha parêntese, multiplicado pelo mínimo de A1 até A5. Ou seja, não fica simples, só tem tamanho e safadeza a função. Ó. Mas quando você sabe resolver um, sabe resolver o outro, e multiplica uma pela outra, você tem aqui uma multiplicação básica. Na maioria das vezes, as pessoas erram as questões não é pela falta de compreensão, né, de informática. Muitas vezes, acreditem se quiser, viu? É pela matemática, velho. As pessoas não erram em informática, erram matemática, velho. Porque sabe procurar quem é o valor máximo, sabe procurar quem é o valor mínimo e na hora peca na hora de fazer a multiplicação, ou a divisão, ou a soma, ou a potência, alguma coisa desse tipo. Se eu sei que aqui o máximo é 50, se eu sei que o mínimo é 10, quem é 50 vezes 10? Mas é aí onde muita gente peca. E aí, se peca nisso aí, pessoal, não tem nada a ver com informática, velho. Aí tem a ver com matemática, velho. Matemática básica, velho. Não é matemática complexa, avançada, não. É matemática básica. É aquela matemática que as pessoas costumam errar, mas que não deveriam, porque isso aqui é básico do básico do básico. Pô, errar uma sominha, uma multiplicação, uma divisão, não faz sentido nenhum, né? Agora, pode existir para vocês ó, uma maior complexidade se vocês tiverem que ser cobrados ó, por essa função aqui, ó, maior e menor. E aí é onde vocês têm que ter uma atenção. Ó. Não confundir a função máximo com maior. Quem é o valor máximo de A1 até A5? 50. Quem é o maior valor de A1 até A5? É aí onde está a diferença, na montagem da fórmula, velho. Se você colocar assim, ó, olha só. Igual ao maior, abre parênteses, de A1 até A5. Se eu fechar aqui o parênteses e dar um Enter, qual vai ser a resposta, pessoal? Quem é o maior valor de A1 até A5? Quem é? Vai ser quem? Beleza. Ó, se você tenta fazer isso em casa, olha o que ele vai dizer. Ó. Você inseriu o número insuficiente de argumentos para esta função. Por que ele está dando isso aqui? Ó? Porque na função maior e na função menor, você tem ó,
que preencher dois argumentos. Ó. E aí observe aqui embaixo, ó, matriz e K. São dois argumentos que devem ser preenchidos ó, na função maior. E quando você só preenche o primeiro, que foi o que eu preenchi, ó, a matriz, ele está sentindo falta do segundo argumento. E aí ele mandou uma mensagem dizendo o quê? Você inseriu o número insuficiente de argumentos para esta função. Quantos argumentos eu tenho aqui? Quantos argumentos? E eu só inseri o quê? Um. Então ele está sentindo falta do outro. Isso aqui são argumentos, pessoal, obrigatórios do seu preenchimento. Se você não os preenche, ele vai sentir falta e vai mandar aquela mensagem de erro. Então daqui ó, você passa a ter o preenchimento obrigatório. Bom, se você quer o maior valor de A1 até A5, a matriz é o intervalo. É isso aqui, ó, o intervalo de células. O K se refere à posição, à ordem. Por exemplo, se eu disser aqui que eu quero o ponto e vírgula 1, o que eu estou dizendo aqui ao Excel? Eu estou dizendo, eu quero o primeiro maior valor do intervalo de A1 até A5. Esse 1 aqui ó, é a ordem, é a classificação. Eu quero o primeiro maior valor. Quem é o primeiro maior valor de A1 até A5? Aí sim ele vai dar 50. Porque se eu alterasse aqui para 2, quem é o segundo maior valor de A1 até A5? Percebe que aqui a gente vai colocar a ordem? A ordem né, é a posição. Eu quero o primeiro maior valor, o segundo, o terceiro, o quarto. Qual é a posição que você quer? Então, se eu coloco 1, ó, Enter, ele vai me dar a resposta 50. Aí sim ele aceitou. E se eu altero ali para 2? Vamos colocar ali, ao invés de 1, colocar 2. Quem é a resposta? Bom, aí ó, quem nunca viu isso vai dizer, porra, como assim, né? Maior de A1 até A5, ponto e vírgula 2, o que é isso? É a leitura da função. Eu quero o segundo maior valor do intervalo de A1 até A5. Então, olha, quem é o primeiro maior valor? Quem é o segundo maior valor? Agora, Leonardo, está tudo em ordem aqui. Se os valores estivessem desordenados, você vai ter que saber ali quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Quem é o quarto, quem é o quinto. Ó, um exemplo disso. Se eu chegasse ali e alterasse o valor, vou colocar aqui 2, 8, 4, 9, 1 e 7. Não, vou colocar só esse daí, pronto. Olha só como ele está me dando aqui, ó, o segundo maior valor. Está tudo desordenado ali, ó. Quem é o segundo maior valor do intervalo de A1 até A5? Ó? Mas por quê? Porque o primeiro é, e o segundo, e o terceiro, 4. Então, se ele dá uma tabela com os valores dessa forma, é você quem tem que saber ali quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Não vai dizer assim, eita, não é da ordem, de cima para baixo ou de baixo para cima, nada a ver. São os valores que você tem dentro das células. E se eu tivesse aqui, por exemplo, que pedir, eu tenho aqui, ao invés de 4, eu tenho aqui novamente o 8. E aqui eu vou pedir ó, o terceiro maior valor. Essa dica aqui é de milhão, viu? Quem é o terceiro maior valor dentro desse intervalo, de A1 até A5? É o valor? Aí é que está. Quando o valor é repetido, ele é contabilizado, velho. É o que muita gente... A banca já coloca isso para sacanear, velho. Na realidade é 8. Quem é o primeiro maior valor? O primeiro maior valor? 9. Quem é o segundo? E quem é o terceiro? Continua sendo 8. Véio. Por quê? Porque os valores repetidos são contabilizados. Então, nesse momento, ó, se você dá um Enter, 8. Então, se ele repete ali o 8 várias vezes, na hora de você calcular, ele vai contabilizar os valores repetidos. Véio. Isso para a função maior, para a função menor, tanto faz, viu? Tanto colocando uma ou outra. Maior ou menor vai dar no mesmo. Véio. Então, se eu colocasse aqui, ó, quem é o igual menor, abre parênteses, quem é o menor valor de A1 até A5? Posso fechar o parêntese aqui na função menor? Por que não? Falta o K. E o K corresponde ao quê? A ordem, ou também chamado de posição. É mais chamado de posição. E se eu não preencher? Se eu fechar o parêntese e dar um Enter, o que, é que vai acontecer? Que erro? Falta de argumentos. Você inseriu o número insuficiente de argumentos para esta função. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, o menor valor... Ponto e vírgula 1. Quem é o primeiro menor valor aí, pessoal, desse intervalo? Quem é o primeiro menor valor? Se eu der um Enter, ele vai me dar que a resposta vai ser 1. Quem é o segundo menor valor? Quem é o terceiro menor valor? Quem é o quarto menor valor? Por que 8?
Porque valores repetidos são... Isso aí traz um prejuízo para muita gente, viu? Bom dia. Por quê? As outras estavam uma merda, né? Quando alguém vem dizer que essa aula de hoje tá isso, a última tá... Ainda não, pai. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Quando alguém vem dizer hoje tá uma delícia, as outras estavam uma porcaria, né? Ó, então se eu colocar aqui, ó, o valor primeiro o menor valor, né? A gente passa a ter aí o 1, né? Se eu colocar na sequência, ele vai contabilizando e respeitando se existem valores, né? Repetidos ou não, né? Igual maior. Aí em cima, pô. Igual maior ou, no caso, igual menor, né? Aí tem que ser colocado o intervalo e a posição. Isso, é a falta de argumento. Perfeito. Exatamente isso. Agora, pessoal, se eu quisesse aqui colocar, ó, vamos dar outro exemplo aqui, ó. Vou tirar esses valores, colocar aqui. E aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Se eu tivesse que encontrar aqui a função med, para vocês não confundirem com média. O que é med? Med é a abreviatura de mediana. E o que é mediana? É o valor do meio, é o valor central. Isso. É. Quando você coloca aqui, ó, igual med, abre parênteses, ó, de A1 até A5. Quem é a mediana de A1 até A5? Fica fácil você saber quando tem 5 valores aqui, ó, valor ímpar, né? Porque você já pega o valor do meio. E se os valores não tivessem ordenados? Você teria que botar na ordem crescente e pegar o valor do meinho. Beleza. Tá desenrolada, viu? Ó. Aí você tem o valor 30, né? Agora, tem um detalhezinho aqui, ó, pessoal. Quando você parte a trabalhar com o valor da mediana, sabendo que, ó, nessa mediana eu tenho aqui um sexto valor, vamos colocar aqui 60. Ó, eu tenho 60 aí, ó. E agora eu tenho 6 valores, ó, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se eu pedir agora igual a mediana desses 6 valores, ó, de A1 até A6. Quem é a mediana de A1 até A6? Matematicamente falando, quando a gente vai trabalhar com mediana, é o quê? Aí agora ele vai pegar o valor central. Mas quem é o valor central? Agora tem o valor par, velho. Eu tenho 6 valores. Agora eu pego os dois do meio, somo e divido por 2, velho. E se os valores não tivessem ordenados? Lá vai você ordenar, pegar os dois do meio, somar e dividir por 2, velho. Isso é mediana, velho. É claro que quando você bota isso aqui no Excel, não tem nem o que fazer, né? Só é dizer o intervalo de células onde estão os valores, que o próprio Excel faz o quê? Ordena, soma os dois do meio e divide por 2. Nesse caso, quem são os dois do meio aqui? Soma os dois e divide por 2, dá quanto? Tá vendo? Você sabe achar e muitas vezes perca na matemática. Ou seja, somou 30 e 40 dá 70. Dividido por 2. Mas é isso que acontece. Às vezes, na realidade, é a força de vontade ali, né? Eu já sei, está na ponta da língua. E você termina indo para uma opção errada. Tem lá, letra A, 25. Letra B, 35. Depois 45. Você pode marcar. Sim, não tenha dúvida. E também, não só disso, né? Mas também a rapidez com que a pessoa quer resolver a prova, né? E aí você tem o médio. Média seria... Então, ó, não confundir média com média. Viu? Média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. E média, que seria a mediana, é para buscar o valor do meio, o valor central. Né? Se tivesse 5 valores, 3... Valor ímpar, né? Fica fácil, né? 3 valores, o valor do meio. Véio. 5 valores, o valor do meio. 7 valores, o valor do meio. Ó, se tiver valor par, soma os dois do meio e divide por 2. E se tiverem os valores desordenados, é possível ele trazer uma tabela com valores desordenados e pedir a mediana? Sim, aí você teria que ordenar e pedir ali
para somar os dois do meio e dividir. Não, pede modo. Mod. O mod pede. O mod seria o resto da divisão. Ó, como a gente tem que preencher assim, ó, mod. Número e o divisor. Olha ali, ó, os preenchimentos, né, dos argumentos. Ó. Mod seria número e o divisor. E aí, quando você tem um número e tem um divisor, vamos colocar aqui, ó, o valor de A1, ponto e vírgula 3. E aí você tem ali, ó, o mod de A1, ponto e vírgula 3. Ó. O que é o mod? É a função para resto da divisão. Se eu estou pegando aqui, ó, quem é o valor numérico? A1. Olha o valor de A1. Quem é o valor de A1? Divisor. 3. 10 dividido por 3. Dá 3, velho. 10 dividido por 3 dá quanto? 3. 10 dividido por 3. 10 Heineken bem gelada, dividido para 3 pessoas. Quantas Heineken ficam? Beleza. Agora, quando você multiplica 3 vezes 3, 9 para 10, esse é o resto da divisão. Pela cara, frangiu a testa, fudeu. Entendeu mesmo? A divisão, o valor de A1 dividido por 3. Dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Então, se você pega aqui, ó, o resto da divisão vai ser o quê? Ó? 1. Tá? O resto da divisão, pessoal. Né? Quando você divide, que você vai ver ali qual é a multiplicação. Isso é matemática básica, velho. Cá para nós, pessoal. Isso é matemática básica. O valor de A2. Pega o valor de A2 e divide por 3. Quem é o valor de A2? 20 dividido por 3. 20 dividido por 3. 6. 3 vezes 6. 18 para 20. Então, o resto da divisão. Resto da divisão. Véio. Não, aí eu não estou dizendo. Muitas vezes você sabe como funciona a função. Mas na hora de calcular é que perde a questão. Véio. Mas aí é coisa matemática. Véio. Aí é isolada com Rogério Vieira. É pegar aí o meinho gostoso. É pegar essa galera aí e trabalhar matemática. Hã? Perdão, É, mas aí dificilmente cai uma questão dessa natureza. Normalmente ele pega um valor existente da tabela para dividir por uma quantidade, ou seja, o número e o divisor. Bom, feito isso, bora brincar aqui, ó. Diversão garantida, meu irmão. Função truncar, já ouviram falar nela? A função truncar é assim, ó, igual truncar, abre parêntese. Abre parêntese, ó. Eu coloco aqui 3,918. Primeira observação, pessoal. Na função truncal, você tem dois argumentos, ó, o valor numérico e o valor número de dígitos. Ó. Dois argumentos. Só que um desses argumentos aqui, ó, o número de dígitos, é um argumento que fica entre colchetes. Esse argumento ó, que está entre colchetes, ele é o quê? Opcional. Ele não é obrigatório. Sempre que um argumento estiver entre colchetes, ele é opcional. Tá? Então, eu posso digitar o valor numérico e fechar o parêntese aqui. Ó. E aí ele não vai dar aquele erro lá. Você inseriu o número insuficiente de argumentos. Ele não vai dar esse erro. Por quê? Porque o segundo argumento ele é opcional. Nesse caso, ó, se eu estou pedindo truncar de 3,918, ó, eu estou dizendo aqui, ó, elimine todas as casas decimais. Ó. Então, se eu estou pedindo para eliminar todas as casas decimais, quem vai ser a resposta? O 3. Resumidamente, pessoal, para que serve o truncar? Eliminar as casas decimais. Muitas vezes a gente cria uma planilha em que não quer trabalhar nessa planilha com valores decimais. A gente só quer valores inteiros. E usando a função truncar, ele elimina essas casas decimais. Ele não mantém as casas decimais. Logo, ó, ele vai prevalecer apenas o valor 3, que seria o valor inteiro. Agora, é possível que você tenha ali a necessidade, ó, de dizer quantos valores decimais você quer manter, deixar. Quantos valores decimais eu tenho aqui? Não tenho 3, 9 e 1, 8. Eu posso dizer assim, eu quero manter 2 números de dígitos. Então está aqui, ó, número de dígitos. Se você coloca aqui, ó, ponto e vírgula 2, o número de dígitos,
Ele vai manter dois dígitos desse aqui, ó, que seria quem? 9 e 1. Então vamos colocar aqui, ó, ponto e vírgula 2. O que eu estou pedindo aqui, ó? E aí, pai? De novo. Ó, eu tenho aqui, ó, 3,918, ponto e vírgula 2. Eu quero manter dois números de dígitos, ó. Quem vai ser a minha resposta aqui se eu der um enter? 3,91. Isso aqui é o truncar. Então, se eu não coloco o número de dígitos, ele faz o quê? Trunca tudo, velho. Se eu não colocasse aqui, pessoal, eu não coloquei aqui o ponto e vírgula 2 ó, no final. Se eu não colocasse esse ponto e vírgula 2, o que é que ele faria? Ele ia, ó, deixar só o 3. Ele vai truncar tudo. Mas se eu coloco o número de dígitos, ele vai dizer, ó, que vai ficar aqui, ó, 3,91. Se eu alterar aqui para 1, valor 1, número de dígitos igual a 1, o que é que vai ficar? 3,9, velho. E se eu coloco 0, ponto e vírgula 0? Somente 3, sem valor decimal, sem número de dígitos. Então o truncar, ele faz com que você elimine todas as casas decimais, ou que você diga ao Excel quantos dígitos vão manter. Isso aqui não é quantos serão eliminados, aqui é quantos vão ser mantidos, velho. Ser mantidos. Diga lá, meu rei. É só para identificar que é opcional. Você não precisa colocar nada entre colchetes. Aqui é só para o Excel informar você de que aquele segundo argumento ele é opcional. Você pode utilizá-lo ou não. Agora, fazendo isso aí, pessoal, tem uma outra função chamada de arred. Ó, na função arred, aí ele já faz o contrário do truncar aí, ó. Quer dizer, truncar entre aspas, né? Ó, você vai utilizar aqui arred, abre parênteses de 3,918. Eu posso fechar aqui o parêntese? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque sim. Eu tenho quantos argumentos? Quantos argumentos? 2 argumentos. Os 2 são opcionais? Como é que eu sei que não são opcionais? Não estão entre colchetes. Então, se não estão entre colchetes, os 2 argumentos são o quê? Obrigatórios o seu preenchimento. E se eu preencher só o valor numérico, eu posso fechar aqui o parêntese? Porque senão ele vai dizer o quê? Você inseriu o número insuficiente de argumentos para esta função. Sempre, pessoal, que quiserem criar uma fórmula, se baseiem aqui. Ó. O Excel está mostrando para você, ó, quantos argumentos tem e quais são eles. Quer construir uma fórmula, tem que conhecer os argumentos. Se você não conhece os argumentos, como é que você vai montar uma fórmula? Então daí você coloca ali, ó, arred 3,918. Eu não posso fechar o parênteses, ó, porque se eu fechar o parênteses e der um enter, ó, a resposta é sempre a mesma. Você inseriu o número insuficiente de argumentos. Então, se eu não posso, eu vou lá e digito ali, ó, um argumento, né, de número de dígitos. Vou colocar assim, ó, ponto e vírgula 2. Bom, se agora a função é arred, ele vai querer arredondar, ó, né? É uma função de arredondamento. Então, se o meu valor decimal é 918 e ele quer manter 2 números de dígitos, se a função fosse truncar, eliminar as casas decimais, ele ia manter o quê? 9 e 1. 2 números de dígitos? 9 e 1. Mas como na realidade é o arred, ele quer manter 2 números de dígitos, né? Ele vai manter essas 2 casas aqui, ó. Só que se o valor a ser eliminado for igual ou maior que 5, ele arredonda o valor anterior. Ele não quer 2 números de dígitos aqui, ó, 2 dígitos. Então, eu tenho 3. Não vai ser que se é eliminado 1, tem que eliminar 1 aqui. O valor 8 é maior que 5. Então, o que é que ele faz? Arredonda o valor anterior. Vai ficar quanto? 3,92. Agora, e se eu colocasse lá para um dígito decimal só? Ao invés de colocar 2, colocar só 1. Qual é a resposta? 3,8. O arredondamento, se houver arredondamento, é para mais, tá? Não para menos. Arredondar é sempre para mais, não para menos. Se for para menos, ele mantém.
Se eu quero um número de dígito, né? Então eu vou ter que eliminar quantas casas decimais? 2. Eu elimino 8. 8 é maior que 5? O 1 vai para quanto? 2. Eu vou eliminar o 2 também. 2 é maior que 5? Então ele faz o que com o 9? Nada, ele mantém o 9. Então a resposta vai ser quanto? Aí, pessoal, chama-se proporcionalidade. Estatística, arredondamento. É básico, vai vindo o último número, arredondando, né? Sim, ele ia arredondar para 4,0. Porque aí houve o arredondamento. E se eu dissesse assim, ó, vou fazer até melhor, vou colocar aqui para 0. Eu não quero nenhuma casa decimal. Nenhuma casa decimal. 3,918 sem nenhum dígito decimal, sem nenhuma casa decimal. Qual vai ser a resposta? Não quero casas decimais. Por que 4? Ele vai arredondar, velho. Eliminou o 8. O 1 é mantido 1 ou vai para 2? Hã? Vai para 2. Por que vai para 2? Porque 8 é maior que 5. Eliminando 2, o 9 fica em quanto? Normal. Eliminando 9, arredonda o 3 para 4. Arredondamento. Aí você tem a função truncar e tem a função arred. Só que o truncar elimina as casas decimais e o arred faz o arredondamento do valor. Aí é onde está a diferença entre os dois. E aí, estão entendendo um por um aí, velho? Daqui a pouco eu vou colocar a questão aqui que vai cobrar tudo isso aí, viu? Para vocês fazerem, viu? Fique olhando, olhando. Daqui a pouco, quando tiver que fazer pessoalmente, individualmente, vocês vão ver a dificuldade que gera se não pegar esse bizu, viu? Vamos lá, aumentar mais ainda aqui o nível. Função si. A função si, que função é essa? Agora começamos a melhorar a brincadeirinha, viu? Função si pode ser utilizada também. Mas no caso a função si é uma função condicional. Sempre que você trabalha a função si, está trabalhando uma condição. Se esse teste lógico foi isso, faça isso aqui. Se não, faça aquilo ali. É uma condição. Agora a gente começa a diversão, viu, irmão? Não, agora sim a gente está começando, velho. Até então ali foram as funções mais básicas, né? Olha aqui, ó, os argumentos da função si. Se eu não souber esses argumentos, pode bater no peito e dizer o quê? Não sei porra nenhuma de função condicional, velho. Aí, ó. A função si, ó, é uma função condicional. Então você trabalha com 3 argumentos. Quais são eles? Teste lógico, ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. A compreensão é muito básica, pessoal. A gente vai fazer aqui, ó, a análise do teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, a resposta será isso aqui, ó, valor se verdadeiro. Se o teste lógico for falso, vem para cá, ó, valor se falso. Então a minha resposta tende a ser ou essa. Vai depender do teste lógico. Véio. Criando uma situação. Se o valor de A1 for maior ou igual ao valor de A2, ponto e vírgula, entre aspas, aprovado. Fecha aspas. Se não, ponto e vírgula, entre aspas, reprovado. Aí ficou linda agora a função, veja aí. Agora sim, meu irmão. Olha o que a gente está dizendo no Excel, para o Excel compreender bem. Eu estou dizendo, ó, seu Excel, se o valor que tiver em A1, lá digitado na minha célula, se esse valor que tiver em A1 ele for maior ou ele for igual, não precisa ser os dois, ou um ou outro. Se ele for maior, o valor de A1, ou igual ao valor que está em A2, ponto e vírgula. Caso esse teste lógico seja verdadeiro, me traga como resposta a palavra aprovado. Mas se esse teste lógico for falso, me traga como resposta a palavra reprovado. Quer dizer, é uma condição. Teste lógico verdadeiro, valor se verdadeiro. Teste lógico falso, valor se falso. Então eu tenho 3 argumentos. Ó, o teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. O que divide, o que separa esses argumentos? Ponto e vírgula.